Comigo, porque é uma leitura extensa. Mateus 26, a partir do verso 31. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dormi agora e repousai, que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os anciãos, entre os criados, para ver o fim. Agora vai comigo para o verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor, essa é a tua palavra, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos revele a tua vontade e as preciosidades contidas entre essas letras. Revela-nos um pouco mais quem tu és e quem nós precisamos ser.
em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, a gente fala muito de Pedro, muito mal de Pedro. A gente sempre questiona Pedro, eu já vi crentes falando assim, poxa, mas ele pôs o pé na água, por que ele teve medo? Ele conseguiu andar, por que ele teve medo? Pedro é tão agente. Quantas vezes nós sentimos medo? Mesmo já vendo o milagre do Senhor, mesmo já tendo visto a provisão do Senhor, como somos temerosos. E quando a gente vê essa negativa de Pedro, a gente, poxa, que pisada na bola, hein, Pedro? Todos os momentos que Jesus chamava um grupo seleto para manifestar alguma maravilha, para curar algum enfermo, ou você pensa, Pedro estava lá no Monte da Transfiguração, ou seja, ele tinha visto coisas assombrosas que nem todos os discípulos haviam assistido, e, no entanto, nesse cara que Jesus investiu tanto, justamente ele. Podia ser qualquer outro, mas Judas dava até para a gente entender. Mas Pedro? Quantas vezes acontece na nossa vida, né? A pessoa, às vezes, que você mais investe, mais ama, mais chega junto, mais chama junto da sua casa. Ela é tão decepcionante. Nós somos decepcionantes. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa manhã, falar sobre vocês nessa manhã, esse texto dá milhares de pregações. A palavra de Deus é abundante. Mas eu quero falar sobre vocês, sobre uma fé emocional. Nós vivemos dias tão emocionais. Hoje a gente vê transtornos emocionais que a gente nem ouvia falar 100 anos atrás. Tantas doenças que eu escuto falar hoje, transtorno, toque, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, essas coisas começaram a ter nome de uns anos para cá. Na minha infância, eu não lembro de falar que ninguém era bipolar, eu não lembro de ouvir falar que ninguém tinha síndrome do pânico. Não, Helena, já existia, só não tinha um diagnóstico. Será? Ou será que os nossos dias estressantes, corridos, o nosso estilo de vida, o Facebook, o Instagram aí promovendo a inveja e a competição, a comparação, será que isso não tem trazido mais dores para a nossa vida? As notícias ruins que vão entrando. Hoje, gente, a gente tem um número, uma quantidade de informação que o nosso cérebro não consegue processar em tempo real. Não consegue acompanhar. Antes a gente tinha o tempo de receber uma notícia, absorver essa notícia, elaborar essa notícia, reagir a essa notícia. Hoje não, hoje é uma pancada em cima da outra. Você está sabendo o que está acontecendo aqui em Brasília, você está sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo, os acidentes, as catástrofes, a miséria, as guerras, tudo chega mais rápido e tudo junto. O cérebro humano não dá conta disso. É o que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. As crianças ficam expostas a tantas informações. Ali no tablet, mamãe, você pensa que você está ajudando seu filho? Você está só se aliviando. Você está só aliviando, se aliviando, mas sobrecarregando o seu filho. As crianças hoje têm um alto grau de exposição à informação e elas vão ficando agitadas, ansiosas. Tantos meninos hoje com 12, 13 anos se matando. O suicídio entre jovens nunca foi tão elevado como nos nossos dias. E isso, essa doença emocional, essa carga emocional, também tem vindo para a nossa fé. Nós estamos vivendo uma fé emocional, só na superfície. Eu creio naquilo que eu sinto. Eu quero uma vibe, eu quero um barato, é quase uma droga. E a fé em Jesus, ela não pode ser emocional. Eu não obedeço a Deus porque eu estou sentindo de obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus porque eu entendo, eu discerno que isso é melhor para mim. Eu não mantenho um casamento ou desfaço dele de acordo com as minhas emoções. Porque as nossas emoções, elas são flutuantes. Um dia você está ótimo, animado, disposto, corajoso, e outro dia você está caidaço, desanimado, desesperançado. E se você age de acordo com as suas emoções, seus relacionamentos não vão prevalecer. E da mesma maneira, assim é no nosso relacionamento com Deus. Então a gente vê alguns passos que aconteceram aqui, e a gente vê
aí no verso 33, 34 e 35, Pedro falando. Jesus fala, olha, vocês vão se escandalizar, vocês vão se afastar de mim. E Pedro diz, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Como a gente é parecido com Pedro, como a gente acha que a nossa fé, a gente sempre acha que a nossa fé é melhor do que os outros. Que a nossa vida espiritual é melhor do que os outros. Não, até que eu sou boazinha, olha, eu faço caridade, eu não sou infiel ao meu marido. A gente sempre se mede pelo pior. Né? Olha fulana, está na prostituição. Olha fulana, tem problema com o alcoolismo. Olha lá a outra, prostituta, coitada. Ô, coitada. Eu não, eu sou santinha, sou limpinha. Sou evangélica. A gente sempre se vê com um prisma de superioridade. Por isso que você não quer sentar perto do leproso, você não quer abraçar o morador de rua. Essa semana vocês viram o que aconteceu? Aqui em Brasília. Se eu não estou enganado, foi aqui em Brasília. Um morador de rua ficou 2 horas pedindo socorro. A poucos metros de uma casa de saúde, de um hospital, de um pronto atendimento. Ninguém, 2 horas, transeuntes para lá e para cá. Ninguém acreditou naquele homem. Foram acudir quando ele parou de reclamar e ficou imóvel. Aí foram ver o que era, estava morto. Invisível. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele passaria por um homem pedindo socorro e ia passar para o outro lado da calçada? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? O cristianismo emocional. O cristianismo que acha que a gente é bonzinho porque a gente vive uma vida retinha. Deixa eu te falar, quando você não adultera, quando você não mente, quando você tem uma vida digna, só você é beneficiado com isso. Deus não é mais santo por causa disso. Quem se beneficia da santidade somos nós mesmos. Mas isso não nos torna superiores. Porque eu estou escolhendo servir a Deus e obedecer aos seus preceitos, isso não me torna superior a ninguém. Se eu estiver em pé de igualdade, assim como a prostituta que tem uma vida devassa, diante de Deus nós somos iguais, porque a graça nos nivela. Não é porque eu faço, por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu não faço. É pela graça que vem de Deus. É pela graça. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu tenho bons princípios, não é porque eu ando limpinha e tenho uma casa para morar, que eu sou superior a alguém. Por isso que Jesus ensina, considerando uns superiores aos outros, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Ele está querendo dizer, não considera que você é superior a ninguém. Sempre tem alguém para te ensinar. Uma vez, eu conheci um morador de rua, o cara tinha doutorado, cara. Está na rua. Sei lá as circunstâncias que levaram o cara para a rua. Mas tem gente muito bem preparada, quando você senta para conversar com essa galera, gente muito bem preparada, gente inteligente, mas gente que não encontrou o caminho. E a igreja é o caminho. A igreja deveria ser a porta que apresenta Jesus como a única solução. A igreja deveria atrair pessoas para o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. Nós deveríamos ser a resposta como corpo de Cristo. O corpo vai, os pés andam, os braços abraçam, as mãos acodem, instruem, ensinam, dão oportunidades, os ouvidos escutam, os olhos veem. Mas quando a gente vive uma fé emocional, a gente põe a Bíblia debaixo do braço e vai. A palavra de Deus diz que a nossa fé sem obras é morta. A gente vê uma pessoa pedindo socorro 2 horas e vai para o shopping de consciência limpa. A gente se tranca nas nossas casas com enfeites de Natal e esquece que tem um tanto de gente que não tem com quem passar o Natal. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Um cristianismo emocional. Jesus é o gênio da lâmpada, o Senhor é Papai Noel, que vai me dar estrelinhas e presentes se eu comportar direitinho. Isso não é cristianismo, gente. Cristianismo é relacionamento, é seguir a Jesus. Quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, faça exatamente o que eu faria. Pise nas pegadas que eu estou deixando. Observe as pistas que eu estou deixando. Obedeçam aos ensinamentos que eu deixei. E quando a gente vive uma fé emocional, a gente não quer saber dessa história, não. A gente ama Jesus extremamente, igual Pedro amou aqui. Jamais, Senhor! Todos podem te negar, eu não. É o que a gente faz com as nossas canções, né? A gente canta, eu te adoro, eu confio, o Senhor é meu Senhor. Mas na hora de eu ir para pornografia, de madrugada na internet, o Senhor não é tão meu Senhor assim. Na hora de eu ligar a televisão e cooperar com a impiedade, o Senhor não é tão meu Senhor assim. Na hora de eu chutar um casamento de 20 anos, porque outra pessoa mais jovem apareceu, o Senhor não é tão meu Senhor assim. A gente vem para a igreja, a gente escuta as canções, a gente escuta a mensagem, a gente fala glória a Deus, amém, a gente chora, a gente se emociona, mas sai da porta e continua levando a mesma vida. O pessoal chora também no show do Zezé de Camargo e Luciano, gente. Dependendo da música que rolar. O dia em que eu saí de casa. Eu gosto dessa música, a música é emocionante. Eu fico imaginando o quadro da mãe despedindo do filho. Eu tenho filho. Poxa, me emociona. Mas não muda a minha vida. Não muda a minha vida. Ministros de louvor, não se contentem em dar entretenimento para o povo. Tenha uma vida no secreto. Tenha uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de consagração. Porque quando vocês abrirem a boca para louvar, vocês não vão precisar de acionar a manivela gospel, que mexe com a emoção do povo. Vocês não vão precisar de painel de LED, nem luz, nem gelo seco. A presença de Deus faz toda a diferença. Não se contentem, não se contentem. Eu fui ministra de louvor por muitos anos, eu estou desafiando vocês. A geração de vocês tem que ir além. A minha geração começou muito bem. Adorando, rendendo a Deus honra, glória e louvor. Houve um movimento no Brasil de louvor e adoração. E onde nós terminamos? Com camarins, cachês, atitudes pop gospel. Que o nosso erro, que o erro da minha geração não se torne uma epidemia para passar para a próxima geração. O que deu certo nos Estados Unidos, deu certo. Também levou a igreja à religiosidade hipócrita. Não se contentem em ser ministros da música. Sejam adoradores. Sejam adoradores. Porque quando o adorador adora, a presença de Deus vem. E a presença de Deus faz tudo. Cura, liberta, transforma, constrange, salva, purifica. A presença é Ele que faz. Mas nós nos acostumamos com a manivela. O povo vem para o período de louvor. Hoje eu não gostei. Hoje não cantou uma música que eu gosto? E essas músicas de Natal? Nem conheço. Querido, o período de louvor não é para você. O período de louvor é para Deus. É você que dá ao Senhor o seu culto na hora do louvor e da adoração. É o momento que você tem de cultuar a Deus. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla. O louvor tem que falar de quem Deus é, nem de quem nós somos. Deixa para falar de quem nós somos no Spa da Alma. Você está ministrando a alma das mulheres, você está ministrando cura, libertação, alívio, refrigério. Aí você canta as músicas da Ludmila Ferber. Que delícia que é, não é? Você está lá num dia difícil, querendo chutar o pau da barraca, aí você põe o CD da Ludmila no carro e ela começa. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a sua vida. Ai, amém, Ludmila. Né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Amém, é isso mesmo. Você vai dirigindo e chorando, sai do carro renovado. Mas na hora do culto, é para a gente falar de quem Ele é. Eu tive uma experiência recente, nós estávamos na Lagoinha, num congresso, e a Ana Paula chamou uma ministra de louvor que eu não conhecia, chama Julissa. Ela é hispana. E eu falei assim, gente, Ana Paula, o que a Ana Paula vai fazer, meu Deus do céu? Pôr uma menina que fala espanhol para dirigir louvor, isso vai rolar, não, isso não vai prestar. Eu, com os meus achismos. E aí a Julissa veio e começou a ministrar músicas que eu não conhecia, em espanhol.
Mas veio uma presença tão poderosa naquela lagoinha. E todas as músicas falavam de quem Deus é. Da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Da sua capacidade de transformar pranto em alegria. Começaram, todas as canções. Quando chegou na terceira canção, eu não consegui ficar de pé. Minhas pernas começaram a bambear. E eu ajoelhei. E eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali ajoelhada na presença de Deus. E eu fui chorando e fui sendo lavada e enxaguada. Era uma coisa entre eu e Deus. E eu pensei, a igreja toda está assim. Quando eu levantei, aí estava todo mundo. Aí eu dei uma olhada assim, estava todo mundo. Uns lugares pingados assim, prostrados, chorando, adorando. E os outros olhando para a Julissa, assistindo a Julissa. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada? Será que eles não estão sentindo isso? Será que é coisa da minha cabeça? Mas eu via que algumas pessoas estavam na minha vibe. Não é só comigo, então eu não sou doida. Gente, eu levantei e eu não consegui ficar em pé. Gente, tinha anos que eu não sentia isso. As minhas pernas não tinham força. E eu sentei na cadeira. E minhas pernas começaram a tremer. Tremer. Eu falei, gente, por que essas pernas estão tremendo? E aquele temor de Deus, aquela reverência dentro de mim. E eu segurando as minhas pernas, e querendo chorar mais, mas segurando o choro, o povo vai pensar que eu sou doida. E eu falei, Senhor, a sua presença está aqui, por que o povo não vê? A sua presença veio, por que o Senhor não vê? E o Espírito Santo falou docemente no meu coração, a minha presença não veio, ela sempre está. Mas vocês é que nem sempre percebem. Vocês estão muito envolvidos com entretenimento. Vocês estão muito envolvidos com a aparência. Vocês estão buscando outras coisas. E o diabo está roubando a adoração a mim dentro da igreja. Ele está roubando a adoração que deveria ser a mim dentro da igreja. Quem está sendo adorado é o ego. As preferências, os estilos musicais. O painel de LED. Isso que está sendo adorado. Gente, não tem nada de errado na tecnologia. Tecnologia está aí para a gente usar. Não tem nada de errado no celular, não tem nada de errado no painel de LED. Mas tem, quando isso toma o lugar da presença de Deus na nossa vida. Quando isso rouba o nosso tempo de ler a Bíblia. Você tem tempo para o Facebook, para o Instagram, mas não tem tempo de ter tempo com o Senhor. Tem uma coisa que o Facebook vai servir para provar. É quando você fala, ô Senhor, não tinha tempo. Vamos lá. Baixa aí, vamos ver quanto tempo que ele ficava no Facebook. Pedro tinha essa fé e ele pensava, eu sou o cara, eu amo Jesus mais que todos os outros. Ele confiou na sua própria emoção, ele confiou na sua capacidade de amar Jesus, por si só, pelo seu braço, pela sua vontade. Ele confiou nos seus dons, sei lá, ele confiou talvez nas oportunidades que ele teve de estar a sós com Jesus mais do que os outros. Não, os outros podem te distrair, os outros podem te negar. Eu não, Senhor, eu estava lá no Monte da Transfiguração com o Senhor, meu parça. Fui eu que coloquei o pé na água. Não é assim? Quantas vezes a gente olha para as nossas obras, para os nossos feitos e pensa, poxa, sou filhinha preferida de papai. Jesus me ama. Ele ama. E ele já provou isso. E você ama? Ele já provou que ama. Nós amamos. E nós confiamos em Ele nos ensinar a amar? Ou nós estamos confiando no nosso amor imperfeito, incompleto e limitado? A fé emocional nos leva a confiar na nossa justiça própria. O segundo passo é que nós passamos a tomar atitudes baseados nesses sentimentos, opiniões e razões. O verso 51, olha aí o que diz o verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe uma orelha. A fé emocional
leva a gente para o Facebook para defender Jesus. Já viram os crentes tentando defender Jesus? A menina foi lá, se autocrucificou na parada gay para afrontar os cristãos. E os crentes, ao invés de começar a orar por aquela menina, começaram a falar, condenada, vai para o inferno, tomou condenação para si, morra. Eu fiquei com vergonha de ser crente naquela hora. O que esses caras têm em comum com Jesus? Judas estava vindo trair Jesus. Jesus chama ele de amigo. Jesus não estava sendo irônico, gente. Jesus estava nos mostrando que é possível você amar e escolher tratar o outro que está te tratando mal, escolher tratar o outro com gentileza, generosidade. Eu falei ontem para as mulheres, a gentileza intencional não é hipocrisia. Jesus não estava sendo hipócrita. Ele sabia que Satanás já tinha colocado no coração de Judas na ceia que antecedeu a essa entrega, a essa traição. Jesus lavou o pé dos 12. Ele já sabia que Judas iria traí-lo. No entanto, nenhuma tradução da Bíblia você vai ver que ele lavou o pé de 11. Ele lavou o pé de 12. E nós falamos que somos seguidores de Jesus. Mas não mexe comigo não, que eu sou paraibana. Não é assim? Não mexe comigo não. Porque, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Já ouviu? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não, mas os crentes vão para o Facebook e quebram o pau. O cara fala, eu sou ateu. Que é isso? Você está doido? Parece que estão te enfiando uma faca. Foi isso que aconteceu com Pedro. Emocionaloide, foi lá, sacou da espada. Gente, por que Pedro estava com a espada, gente? Até hoje. 3 anos já andando com o mestre e estava com a espada. Até tem uns que falam assim, não, é porque naquela época tinha animais selvagens, eles andavam à noite. Anda com um porrete. Tinha que ser espada. Saca a espada. O texto não fala que era Pedro, mas em outro evangelho fala que era Pedro. Dá o nome de Pedro e dá o nome de Malco, que é o cara que teve a orelha cortada. E Jesus vira para Pedro e fala, você está doido? Guarda essa espada. Você acha que eu não poderia me defender? Tem que acontecer assim para que se cumpram as escrituras. Você não é capaz de me defender. Para de defender Jesus. A melhor maneira da gente defender Jesus é vivendo como ele viveria, reagindo como ele reagiria. É assim que se defende Jesus, sendo um Jesusinho por onde você passar. Respondendo como ele responderia. Porque o nosso discurso é totalmente destoante da nossa atitude. A gente prega uma coisa e faz outra na prática. É só mexer com a gente que a gente arranca a peixeira. Vem. Guarda essa espada, Jesus fala para Pedro. A fé emocional é isso. Ela leva a gente a tomar atitudes erradas. Atitudes que Jesus não aprova. Em nome de Jesus. Na nossa religiosidade, nós rejeitamos aqueles que Jesus abraçaria. Sabe o lugar que tinha que estar coalhado de homossexual? A igreja. Tem algumas que estão, mas eles não são transformados. Sabe por que não são transformados? Porque é aquele evangelho do pode tudo, querido, da graça. Mas os homossexuais, as prostitutas, os drogados, os com problemas de alcoolismo, eles deveriam ter a mesma liberdade que nós, os mentirosos, os hipócritas, os duas caras, os fofoqueiros. Porque os pecados são tudo igual, gente. A condenação é a mesma. Como diz o texto que o pastor Écio leu hoje com a gente, se você fala que não tem pecado, você está fazendo de Deus mentiroso. Temos pecado. Cada um de nós aqui, nessa sala, sabe as suas áreas de vulnerabilidade, né? Nós é que colocamos os pecados cabeludos num pote, os pecados mais ou menos em outro, e os pecadinhos branco em outro. Para Deus não tem esse negócio não, gente. Não tem pecado. Lá, o efeminado está no mesmo patamar do glutão. Mas na hora que a gente põe aquelas montanhas né? Essa parte a gente fica rindo. Tem um buffet lá em Belo Horizonte que se recusou a fazer festa para crente. Vocês estão rindo, gente? É para chorar. Você já pensou? Quem bebe dá menos prejuízo do que os crentes para comer. O nosso vício só muda de nome. Não é cocaína, é açúcar.
Vício é vício. Inveja. Rebelião. Isso aí não é pecado, não. Você julga o pecado do outro porque o seu é diferente, é mais limpinho? Deixa eu te falar, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Cada um de nós precisa da graça do Senhor para a sua área de vulnerabilidade. Se você está nessa sala e você tem problema com o homossexualismo, deixa eu te falar. O Senhor pode te libertar. Você vai ter que vigiar a sua vida inteira. É uma área de vulnerabilidade. Não procura resolver com um casamento hétero, não. Se Deus tem isso para você, Deus vai fazer essa obra. Mas Deus trata cada um individualmente. Confia nesse Deus, mergulha na palavra e deixa Deus te curar. Não tenta, torcer o evangelho para caber no seu desejo. Você que é fofoqueiro, tem libertação para você. Em vez de subir um monte para ter riqueza, para passar no concurso, sobe um monte para deixar de ser fofoqueiro. Por que a gente jejua para receber bênçãos materiais, mas não jejua para ter um upgrade espiritual? A fé emocional faz isso com a gente. A gente fica só na superfície. O Senhor é a esperança. Para o fofoqueiro, para o maledicente, para o invejoso. O Senhor é a esperança. Para o adúltero, para a prostituta, para o drogado. Seja qual for o seu pecado, o Senhor é a porta. Ele é o caminho, Ele é a libertação. Mas você não vai poder ficar com Ele só na base da religião. Você vai ter que entrar fundo. Não basta você ser frequentador de igreja. Você vai ter que ir para um relacionamento. Se eu fosse ser guiada pela emoção, meu casamento com o João já tinha acabado. Quando o inverno chega nas relações, a vontade que a gente tem é de chutar o balde. Se a gente é conduzido pela emoção, é isso que a gente vai fazer. Mas se nós somos conduzidos pela verdade de Deus, nós vamos obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, mesmo quando confronta a nossa preferência. Aguenta firme aí. E quanto mais você aguenta firme, mais Deus vem em seu socorro para te livrar, para te levantar, para te sustentar na sua decisão firme de segui-lo pela verdade dele e não por aquilo que você prefere, não pelas suas emoções. Outro ponto que a fé emocional faz com a gente está no verso 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os caras estavam junto com Jesus. Mas nenhum foi capaz de ir junto quando ele foi preso. Todos fugiram. Não foi só Pedro que fugiu. Todos. 12 que andaram junto. 12 que comeram junto. 12 que tomaram banho no mesmo rio. 12 que viram sinais e maravilhas através de Jesus. 12. Nenhum ficou. Pedro seguiu de longe. Quando nós temos uma fé emocional, inevitavelmente, mais dia menos dia, nós seremos dispersos, enfraquecidos e amedrontados. Por que eles não ficaram? Tinham medo. Medo de serem presos também, medo de morrerem também. Enfraquecidos. Débeis. Esse ano nós fomos a Israel e o guia falou um dos motivos pelos quais os discípulos devem ter dormido no Getsemane. No judaísmo, na Páscoa, tem o hábito de levantar 2 taças de vinho, ou 3 taças, não me lembro, e beber pela festa. Com 3 taças de vinho, a gente fica com a cabeça zoada. Não fica? Não dá um sono? Imagina, festa, os caras caminhavam várias distâncias a pé, eles tinham preparado a Páscoa, toda aquela trabalheira, intensidade emocional, Jesus lavando os pés, aquele clima de despedida, a incerteza, eles estavam num lugar perigoso, onde Jesus era perseguido, eles estavam preocupados com a integridade física de Jesus, porque o Messias, na cabeça deles, ia reinar na terra. Eles ainda não tinham discernimento, que reino que Jesus veio inaugurar. Engessados no judaísmo, eles esperavam o Messias que os libertasse do poder de Roma. Então a gente tem que proteger. Nós somos os guarda-costas de Jesus. Por isso que Pedro cortou a orelha. Ele estava querendo defender Jesus, a integridade física de Jesus.
Ele ainda não tinha discernido, ainda não tinha compreendido que era pela morte de Jesus que nós seríamos salvos. E sua ressurreição que o reino ia ser estabelecido. Então, engessados nesse pensamento, imagina, aí levanta 3 taças, toma vinho, fica sonolento. Quando a gente bebe das coisas dessa terra, ficamos sonolentos. Por isso que crente não gosta de jejuar, né? Proclama um jejum que o povo já arruma um jeito. Ah, eu não aguento jejuar de comida, vou jejuar de Facebook. Eu vou jejuar de televisão. É válido, viu, gente? É válido esse jejum aí, é válido, é bacana também. Mas jejum de comida. Ô, gente, se tem uma coisa que eu aprendi a discernir na minha vida, é o fortalecimento espiritual que vem pelo jejum de comida. Eu passo uma mesma situação, sem jejum. Ah, meu Deus, se não tem jeito, eu não vou aguentar isso. É assim que eu fico, é ou não é, João? Senhor, é forte demais, é grande demais, eu não vou suportar. Meses depois acontece uma situação muito parecida, tão intensa quanto, tão forte quanto, mas eu estou em jejum. O que o Senhor quer me ensinar com isso, Deus? É impressionante. É uma força que flui do Espírito. Quando você faz jejum, você mata a sua carne. E o Espírito é vivificado. Jejum não é promessa para você fazer barganha com Deus. Jejum é para o seu coração se alinhar ao coração de Deus. Sua mente ser dominada. Ele prevalecendo em você. Ficamos dispersos. Amedrontados, enfraquecidos. Porque é só na emoção. É só no congresso. Você só abre a Bíblia no culto de domingo. Você só ora quando alguém ora por você. Você só vai no amém, amém. Opa, pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Libera a bênção. Põe você mesmo a mão na cabeça. O Senhor nos comprou e nos fez sumos sacerdotes. Cada homem, não mais mulher e homem, não mais grego, judeu. Somos todos iguais diante dele. É claro que seríamos pastoreados, instruídos, bendito seja Deus, pelos anjos da igreja do Senhor, que nos instruem, que nos apacentam, que nos aconselham. Bendito seja Deus por eles. Mas você tem que ter um relacionamento. Não vai valer. Não, eu sou a ovelha do pastor Écio. Cadê o pastor Écio, gente? Ele testifica. Jesus, é só perguntar para o pastor Écio, eu estava lá todo domingo. O pastor Écio não é a porta. Ele não é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. A igreja deveria ser a resposta. Os braços do corpo de Cristo. Os pastores são esses conselheiros. Gente que vai te corrigir, gente com experiência, gente que vai te admoestar, te corrigir. Mas você precisa ter um relacionamento. Tem gente aqui que é guru gospel. Vai atrás dos profetas. Eu acredito na profecia. Mas Deus sabe o seu endereço. Quando Ele quer te falar através do profeta, Ele te encontra. Para de consultar o profeta como se fosse pai de santo. Ainda vai para o profeta e leva um tanto de presentinho. O profeta fala assim, meu Deus, não posso falar a verdade, porque senão vou perder os presentinhos. O profeta te dá uma profecia, você vai lá dar uma oferta para o profeta. É nesse aspecto que a Bíblia está falando, de graça receber, de graça dai. Se você ora pelo enfermo e ele é curado, não é por causa do seu dom, é por causa de quem Deus é em você. Você não receba pelo milagre. Não receba pela profecia. Se tem algum profeta te cobrando oferta, suta que é laço, sai fora. Mas quantas vezes nós, ao invés de abrirmos a profecia, vamos atrás do profeta? A gente gosta de ouvir, eis que te digo, é filho muito amado. Me conta uma nova, a Bíblia já me falou isso, querido. Mas a gente gosta do que a profecia provoca na nossa emoção, né? Deus usa o profeta, e quantas vezes Deus já chegou para usar a profeta na minha vida? Assim, olha, Deus usou a palavra que eu falei com ele, coisa só de nós dois. Aí você sabe que é Deus, você conhece a voz do pastor. E quando o profeta é usado por Deus, você sabe, não tem confusão, não tem mal-estar. Você sabe que é com você e você sabe que a palavra é de Deus.
Nenhuma profecia é contra a sua própria palavra. Essa história de profecia é para casar, gente. Para casar ou para não casar, eu desconfio. A não ser que o Senhor me dê um fato assim, muito específico, muito particular. Mas o que eu já vi de casamento é errado, porque eis que te digo que essa é minha escolhida. Era a sogra, era a mãe. Só o Senhor é Deus. Que os verdadeiros profetas do Senhor se levantem nessa terra. E que os falsos profetas sejam silenciados e caiam em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de nos tornarmos falsos profetas. Em nome de Jesus. E finalmente, nos versos 69 a 74, é descrito a negativa de Pedro. Não conheço. Não, eu nunca vi. O texto diz que ele praguejou. Não, eu não sei do que você está falando. Negar. Aí você está pensando, mas não, negar Jesus eu nunca vou negar. A gente romantiza a história de negar Jesus, né? Entra um cara com uma metralhadora na igreja, põe a metralhadora na sua cabeça e fala, nega Jesus. E você fala assim, não nego meu Senhor. Morri, mártir do evangelho. Tem gente que está vivendo isso mesmo. Mas nós estamos negando Jesus por muito menos. Tem gente que está sendo degolado sem negar Jesus. Mas a gente está negando Jesus diante da Globo. Negando Jesus diante dos colegas da empresa. O que é negar? Vamos entender o que é negar? Segundo o dicionário, negar é afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe. Negar é dizer que não. Negar é não aceitar a existência de, é contestar. Negar é não confessar, não assumir. Negar é rejeitar, recusar, é desmentir, é proibir ou não permitir. É dizer que não, é recusar-se. E quando eu penso em afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe, quando eu falo que eu creio em Deus, mas eu não ajo como quem crê em Deus, eu estou negando. Quando eu não confesso quem eu sou. Sabe os crentes, agente secreto? Sabe? Não, ele não está querendo testemunhar, mostrar Jesus pelo testemunho, não. Ele tem medo de ser ridicularizado. Os caras da ideologia de gênero, eles levantam a bandeira e saem gritando. Tudo quanto é mentira está sendo enfiado goela abaixo de uma geração inteira. E a gente tem que ser polido. Os bruxos nos aviões, ora. Faz as orações deles lá. As macumbarias, a invocação. Os crentes, na hora de orar, falam assim, não, porque, né, não fica bem, né? O que vão pensar de mim? Que eu sou fanático? Que pensa que eu sou fanático? Eu sou apaixonada por Jesus. E se ele quer que eu fale, eu vou falar. Minha mãe é doidona. Gente, quando eu crescer, eu vou ser igual ela. Minha mãe está comigo no ônibus, assim, de repente ela levanta. Tudo bem, pessoal? A paz do Senhor. Pessoal, ai, meu Deus do céu. Você já pensa que a velhinha vai falar, não vim aqui para roubar, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou aqui vendendo o meu picolé. Não. Ela fala assim, ó, vocês estão aqui nesse ônibus, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Estamos aqui, de repente vem um caminhão e bate na gente. Todo mundo morre, você sabe para onde que você vai? Tem alguém que fica assim, né? Ai, me erra, vergonha alheia. Nós somos tão polidos, né? Amo João Batista. Raça de víboras! Eu confesso para vocês, ainda não cheguei nessa coragem, não. Mas eu estou pedindo para Jesus, vai lá, Jesus, me acerta aqui, vai me aperfeiçoando. Vai me tirando da minha fé emocional. Porque a fé emocional é que vai pensar no que os outros vão pensar de mim. É fácil cantar, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Só Deus sabe, né? Como é que você é polido, elegante. Não, a gente não pode forçar a barra. Você não força a barra, ninguém sabe no seu trabalho que você é crente.
Aí um dia você chega e o seu colega da mesa do lado suicidou. De quem Deus vai requerer esse sangue, gente? Seja polido, seja educado, mas não oculte a pérola preciosa que habita em você. Não oculte o tesouro que você encontrou. Se é bom para você, é bom para todo mundo. Cada um é livre para fazer a sua escolha. Você não vai ser o tipo de crente chato que vai tentar enfiar Jesus, porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós temos que falar. Sabe o que eu entendo como grande avivamento? Eu posso estar errada, mas o que eu entendo como grande avivamento que vai preceder a volta de Jesus é o seguinte: todas as sementes vão florescer. Tudo que um dia uma pessoa ouviu, pelo programa de televisão, pelo folheto que ela recebeu na rua, pela mãe que orou 200 anos por ele, pela avó que orou, tem 3 gerações orando. Um dia, o Espírito Santo vai falar, é agora. Tudo vai fazer sentido. A palavra que foi semeada vai germinar, vai brotar, vai florescer e frutificar. É isso que eu vejo como avivamento. É aquilo que, a palavra que já foi semeada, ela vai trazer convicção e arrependimento de pecados. Não existe avivamento sem convicção e arrependimento de pecado. Historicamente, todos os avivamentos que o planeta já passou, qual que era a marca? Arrependimento de pecado. As pessoas vinham caindo, convictas dos seus pecados. Eu sou pecador. Pessoas que bate no ombro do outro no banco, na fila do banco e fala, escuta, o que você tem? Porque eu olho para você, eu sinto uma profunda convicção e arrependimento dos meus pecados. O que você tem? Eu tenho a fonte da água da vida dentro de mim. Você quer? Isso é avivamento, não é barulho, não é festa. Não é aparência, não é emoção. É algo que só o Espírito Santo pode fazer. Mas como que o agricultor vai colher se ele não plantar? Até no mundo natural, o trabalho do agricultor é preparar a terra, arar a terra, colocar adubo, semear. Mas até ele não pode fazer a semente sair do chão. Quem faz a semente sair do chão é a natureza. Quem governa a natureza. Deus é que dá crescimento para a semente natural. E é Ele que dá crescimento para a semente espiritual. Cabe a nós plantar. Semeia. Semeia amor, semeia palavra. Semeia, semeia, semeia. Não só com suas palavras, mas com suas atitudes. Semeia, semeia, semeia. Porque no tempo adequado, o Espírito Santo vai fazer florescer e frutificar. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus tendo uma atitude destoante da palavra que você prega. Não negue a Jesus xingando no Facebook ou no Instagram. Não negue a Jesus propagando as obras do inferno. Sabe a maneira da gente combater a mentira? Eleva a verdade. Conta a verdade. A pessoa vai ter uma escolha. Ela vai ouvir um lado, vai ouvir outro lado, e ela pode escolher o lado certo. Ou não. Que essa obra já não é nossa. Mas semeie. A fé emocional não quer pagar mico. Não quer ficar mal na fita. É mais fácil a gente desprezar, né? Quem nos confronta. Quem nos desagrada. Quem tem uma fé diferente da nossa. É mais fácil a gente colocar na caixinha do nada. É mais fácil a gente passar pela rua e ver alguém bradando por socorro e ignorar e passar para outra calçada. É mais fácil a gente lavar as mãos. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não quer que a gente fique disperso, enfraquecido e amedrontados. Ele quer que sejamos fortalecidos, ousados, comprometidos, envolvidos, corajosos. Que o mundo seja impactado pela presença. Não é isso que a Bíblia fala? Que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
interessa só ao nosso adversário que a nossa fé seja superficial e emocional. Porque aí a gente vem para a igreja, a gente escuta as músicas que a gente gosta, canta as músicas que a gente gosta, fica iludido a respeito da nossa própria espiritualidade, volta para casa satisfeito. Eu entreguei meu dízimo, entreguei minha oferta, 0-0 em Deus. Agora você cuida de mim, que eu fiz a minha parte, hein? Ó, querido. É mais do que isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Perder para ganhar. É exatamente isso que a vida cristã é. Quando parece que a gente está perdendo, aí a gente está ganhando. São os paradoxos. Ali em Filipenses 2 fala: porque Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho irá se dobrar. Mas o versículo que antecede a isso: porque ele se esvaziou, se humilhou até a morte, e morte de cruz. E foi por isso, foi porque aparentemente ele perdeu, que ele foi exaltado e recebeu toda a autoridade.
É a nossa jornada. Enquanto você quiser se dar bem, se destacar, ser famoso na terra dos viventes, enquanto você buscar honras de homens, enquanto você quiser continuar como um agente secreto para não ficar mal na fita, não ser rejeitado, você não entendeu ainda o que é cristianismo. Parece que você vai perder, mas na verdade você vai ser liberto de tantas coisas que você realmente não precisa ter. Aceite o chamado. Sai da superfície das emoções. Porque as emoções não vão te sustentar de pé no dia mau. A religião não vai te sustentar de pé no dia mau. Uma fé emocional, superficial, só centrada no como você se sente. Não confie nas suas emoções. Elas são oscilantes, elas são traiçoeiras. Confie na verdade de Deus. Obedeça a essa verdade. Decida a fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo está fazendo errado. Escolha perder. É melhor perder para ganhar. A gente pensa que perder a vida é literalmente ser morto. Não, é ter a carne mortificada. A sua vontade fica em segundo plano. A vontade de Deus assume o controle. Cruz eu vejo assim, a vontade de Deus vertical, atravessando a sua vontade horizontal. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha, sobre a sua. E que a gente saia do mimimi, da infantilidade, da fé emocional. Depois desse episódio, Jesus volta para restaurar Pedro. Ele diz para Maria no túmulo, diz a Pedro e aos outros. Ele sabia que Pedro precisava de uma restauração a mais, porque Pedro havia negado. E naquele encontro estonteante na praia, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não mais o Pedro emocional. O Pedro que morreu. A maior evidência para mim de que Jesus ressuscitou não é o túmulo vazio. A maior evidência é quem os discípulos se tornaram. No Getsêmani, eles fugiram. Depois da ressurreição, eles voluntariamente morreram como mártires. Exceto João, todos foram assassinados brutalmente. Até Paulo, que entrou na turma depois. Ninguém morre por uma causa morta. Eles viram Jesus ressurreto, eles entenderam o plano de Deus, eles foram revestidos de poder do Espírito Santo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. O mesmo Pedro, saiu da emoção, entendeu o propósito e passou a fluir no relacionamento. Conheceu Jesus e o fez conhecido. Que seja assim conosco, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa. Nos ajuda, Senhor. Na nossa própria força, justiça própria, nós nunca conseguiríamos. Mas pela tua graça, a tua graça é suficiente. Pela tua graça, nos conduz a este lugar, de te conhecer intimamente, de ter uma vida diária, dia após dia, conhecendo um pouco mais, Senhor. Prosseguirei, eu conhecerei e prosseguirei em te conhecer. Eu não vou me sustentar e contentar com a comida de ontem. Eu quero hoje algo novo da parte do Senhor. Eu quero te conhecer um pouco mais. Mostra-me um pouco mais. Quem tu és, Senhor? Como o Senhor age? Como o Senhor faria nessa situação? Como o Senhor reagiria? Me ensina, pelo poder do teu Espírito que habita em mim, que habita em nós. Ensina cada um de nós a viver nos teus caminhos, a obedecer os teus preceitos,
a decidir como o Senhor decidiria, a reagir como o Senhor reagiria. Nós não queremos que o cristianismo seja um título. Queremos que Cristo se derrame através de nós, pelos nossos olhos, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, que Cristo seja revelado àqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.